Bem-vindo a mais um programa. Esse programa tem como objetivo levar conteúdos para te edificar, te fortalecer e cada dia mais fazer com que você seja mais parecido com Cristo através das reflexões que nós trazemos aqui. Desejamos que você curta esse programa, compartilhe e participe muito aqui conosco. Nós vamos falar hoje, gente, sobre como o cristão vive esse período do final do ano, como é que nós devemos lidar com essa época. E para nos conduzir nessa reflexão, está comigo o reverendo Samuel Ribeiro, ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança aqui em São Paulo. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Tati. É um prazer estar aqui novamente participando do programa e tentando contribuir de alguma forma com aqueles que nos assistem, falando de assuntos aí que são importantes para a nossa vida cristã. Amém. Pastor, eu quero muito que... meu desejo de toda a equipe da Comev é que o Senhor use você para falar conosco, aos nossos corações e aos corações de quem está em casa, para a gente pensar um pouco sobre como é que nós lidamos com esse momento do final do ano. O cristão, pastor, como é que ele deve lidar com a perspectiva do próximo ano? Interessante, né? Se a gente parar para pensar de forma muito prática, é mais um dia. Se parar, domingo é dia 31, segunda é dia 1º. É só mais um dia. É como o dia que a gente nasce, mas tem um significado por trás, no sentido de refletir sobre não apenas mais um dia que o Senhor nos concede, que seria a mudança natural de 24 horas de um dia normal para outro dia, mas um novo ano que se inicia. E querendo ou não, diante do novo ano que se inicia, a gente reflete sobre o que Deus fez por nós no ano de 2023, o que é que Deus pode fazer por nós no ano de 2024. Então, para o cristão, para além de ser, de fato, um dia para o outro, é parar para refletir sobre isso. Como é que eu posso ser mais útil ao Senhor? Ou como é que eu posso me dedicar mais à obra do Senhor? Ou como é que eu devo andar mais em santificação? Então, o que infelizmente acontece é que não existe essa reflexão. Na verdade, se você sentar com alguém e for conversar com ele sobre o ano 2024, possivelmente mesmo crente, grande parte vai fazer lista de várias coisas que pretende para o ano 2024 e andar diante do Senhor, andar em santificação não é um desses dias. Eu gosto muito de genealogias. Às vezes a gente tende a passar rapidamente pela genealogia, Sim. na leitura bíblica, não dá a devida atenção que deveríamos dar. Mas, por exemplo, nós temos a genealogia lá de Gênesis 5, né? Os filhos de Sete, né? Você tem em Gênesis 4 os filhos de Caim, e o contraponto aos filhos de Caim são os filhos de Sete, preparando ali para o capítulo 6, que são os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Se referindo aí às duas genealogias, a genealogia da mulher e a genealogia da serpente, os filhos de Deus, os filhos dos homens. E aí lá na genealogia de Gênesis 5, tem um ciclo meio que vicioso, cada um ele dá o nome, diz que ele viveu tantos anos, teve o primeiro filho. E aí depois, e da idade que ele teve o primeiro filho. E aí teve filhos e filhas, envelheceu, morreu com tantos anos. Então é sempre esse ciclo que se repete. Aí chega Enoque. Enoque, ele é um dos mais novos, ele nem vive tanto, mas o diferencial da vida dele é que ele andava com Deus. E ele já não mais andava com Deus porque Deus o tomou para si. Sim. E aí depois você tem um ciclo, ele teve filhos e filhas e morreu. Então, para nós, a gente precisa ter essa vida que o Enoque teve, de não ser apenas um ciclo que a gente cumpre ano após ano, aquela mesma rotina, mais um ano que chega e sempre, um negócio até meio despropositado, né? Para nós crentes tem que ser de fato um momento de pararmos, refletirmos, fazemos aí as contas, né? O que é que eu fiz esse ano que eu poderia ter feito melhor, e olhar para 2024 e realmente se colocar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu pretendo te servir melhor, te glorificar melhor, andar mais em santificação nesse ano que se inicia. Então eu creio que para nós crentes deveria ter esse sentido, né? Sim. Nossa, pastor, me trouxe uma reflexão que isso que você falou, né? Porque a gente se coloca no centro, né? No final do ano, é o que eu quero pro próximo, é o que eu desejo, e essa avaliação do que Deus espera, né? Ou do quanto eu tô cumprindo aquilo que Ele já determinou na sua palavra para mim, a gente acaba não fazendo, né? Moisés, por exemplo, Moisés escreve um salmo, né? Do 150, ele é escritor de um salmo que é um salmo 90. O salmo 90, ele fala sobre a eternidade de Deus e a brevidade do homem. Como a nossa vida, ela passa rapidamente. A hora que ele fala assim, a vida passa rapidamente, nós voamos, né? Vai comparar com a planta que nasce de manhã e que à tarde já morreu. E aí o ápice do salmo é o verso 12, quando ele fala assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu encontre um coração sábio, para que eu tenha um coração sábio.
E aí ele continua falando sobre a perspectiva da vida do homem, e no final ele conclui dizendo: Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Então eu creio que o final do ano ele nos dá essa oportunidade, não apenas de pedir que o Senhor nos acrescente dias, nos ensine a contar esses dias para que tenhamos um coração sábio, mas de fato pararmos e refletirmos assim: o que é que eu tenho feito da minha vida? 2023 se encerrou, tinha várias metas, vários planos, e muitos desses planos Deus está lá em quarto ou quinto, né? Sim. Então eu tinha muitos planos para esse ano, eu não consegui realizar nada. Por quê? Então é necessário ter o crente, eu falo crente, eu acho que todos que nos assistem deveriam fazer isso, se colocar diante do Senhor de toda a terra, do Senhor da história, mas pelo menos os crentes que temem ao Senhor deveriam fazer esse exercício, né? Sim. De não apenas contar os dias no Senhor para ter um coração sábio, mas pedir que o Senhor confirme as obras, né? Alguém que vive preocupado em deixar um legado, em que as pessoas, principalmente os filhos, né? Os filhos, os netos, aqueles que ficam por herança, ter de fato em nós um referencial, né? Sim. Como é falado lá em Hebreus, né? Imitai os vossos guias, a vida que eles tiveram. Sim. Então acho que isso deveria ser o mais importante para nós, e infelizmente muitas vezes não é. Pastor, o final do ano, ele traz uma oportunidade diferente para o cristão para pregar o Salvador? Você vê isso ou não? Você acha que não vê uma oportunidade aí? Eu creio que passa assim, nós tivemos o Natal, né? E o Natal já é uma oportunidade de falar sobre isso, e a proximidade do fim do ano. Eu lembro que de 1999 para 2000 o mundo ia acabar, né? O computador ia colapsar, tinha aquela questão toda. Então o fim do ano ele traz uma perspectiva de um novo ciclo que vai se iniciar. E aí o desafio, creio eu, é falar assim: ó, se até agora você não tem andado diante do Senhor, a partir desse ano você pode fazer isso. E nós teremos o dia 31, que é no domingo esse ano, Sim. né? Então, os cultos aí, aqueles que vão trazer a mensagem, mesmo sendo mais um dia, eu sou contra assim, você separar um dia. Todo domingo é dia do Senhor, é dia de adoração ao nosso Deus, de pregação da palavra. Mas você tem a oportunidade de trazer essa reflexão: ó, amanhã já é um novo ano. E o que é que você vai fazer com isso? Até mesmo na questão das listas, né? O que é que tem em primeiro lugar a sua lista? E você pode até lembrar, por exemplo, Mateus, né? Quando você olha lá Mateus capítulo 6, o verso 34 já ele é o ápice do texto, né? Mas a partir do verso 25 ele vai dizer que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, sobre o que comer, sobre o que vestir. Deus, ele sabe as nossas necessidades. Aí no final ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Sim. Então você tem lá o verso 33 e 34 que encerra essa questão de basta cada dia o seu próprio mal. Então o ano novo ele tem essa oportunidade para nós. Primeiro, olhar para frente, entender que Deus vai nos suprir, mas ao mesmo tempo trabalhar os nossos corações para a gente não ficar ansioso. Sim. E eu vejo, pastor, como uma oportunidade, porque a gente recebe familiares, né, na nossa casa, a gente normalmente é convidado para as festas das empresas. Familiares, né? De sangue ou pelo sangue, né? No meu caso, por exemplo, eu não sou de São Paulo, eu cheguei aqui recentemente, meus sogros estão aqui, né, por causa da chegada do nosso filho, mas é o que a gente tem de família, é isso. Então, para nós, assim como o Natal, o Ano Novo é um momento que a gente se reúne com os irmãos da fé também. Sim. Que não são familiares de sangue, mas são pelo sangue de Cristo, que é a nossa família da fé, né? Então é a oportunidade também desse encontro entre famílias da fé. Sim. Ô pastor, e a lista de desejo? Como fazer? Como o cristão lida com isso para que não seja pecaminoso? A gente tem visto aí muito nas redes sociais agora, né? O pessoal começa o saldo de 2023. Eu já fiz a minha lista do próximo. E a gente percebe que o saldo das pessoas são sempre as festas, os momentos de muita alegria. É assim que nós devemos olhar o ano? Então, as redes sociais, ela cria uma vida um pouco irreal, né? Às vezes até descolada da realidade. Em que sentido? Nunca tem foto ruim postada. E a gente tem momentos de tristeza, nós temos os nossos momentos de luta. E sempre são coisas muito positivas, né? E que muitas vezes fogem a isso. Por exemplo, nós temos tantos momentos maravilhosos com o Senhor e muitas vezes isso não é postado. A questão das listas, a minha dificuldade é porque há um exercício perigoso com as listas. Em que sentido? Primeiro, Deus não é o primeiro item da lista, essa é a primeira questão. A gente muitas vezes tenta dominar algo que nós não temos domínio. E eu não acho que tem que sentar e esperar a vida acontecer. Acho que tem que ter planejamento, você tem que planejar o próximo ano, eu pretendo fazer isso.
Mas a gente esquece daquele texto de Tiago, né? Se for da vontade de Deus, amanhã não só irei a tal cidade, como farei tal negócio. E tem um aspecto anterior a isso, porque o texto lá fala sobre ir a tal cidade e fazer tal negócio. Mas antes, outras orações cabem, como do tipo, se eu acordar vivo, se Deus permitir que eu saia da cama. Então, o que eu entendo é que, havendo uma lista, ela precisa ser uma lista bíblica. Por exemplo, eu pretendo servir ao Senhor melhor, eu pretendo ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor. Eu pretendo glorificar mais a Deus. Eu não evangelizei ninguém esse ano, eu pretendo evangelizar alguém. Eu não discipulei alguém esse ano, eu pretendo discipular alguém. Uma lista mais voltada para aquilo que é eterno, né, pastor? Nós somos cidadãos dos céus, né? O Paulo ele vai dizer isso, né? Paulo ele vai dizer que nós não devemos atentar para as coisas que são visíveis, porque elas são passageiras. Sim. Nós devemos atentar para as coisas invisíveis, porque elas são eternas. Uma vez eu escrevi uma palestra no acampamento, eu até brinco, um dia eu vou transformar isso num livro, por causa do tema, um tema bem bacana, que na época que eu escrevi, não foi sugestão minha, eu tenho um irmão, e ele, conversando sobre o tema, ele soltou essa ideia. E a ideia era, o agora pode até ser interessante, mas o eterno é incomparável. Nossa, muito bom, pastor. Ninguém vai Escreve plagiar esse não, livro. pelo amor de Deus. Eu já não tem direitos autorais ainda não. Mas tem esse conceito. A gente precisa ter sempre aquele coração dividido de Paulo. Qual o coração dividido? Estar com o Senhor, que é infinitamente melhor, mas continuar aqui nessa terra servindo a igreja do Senhor. Então esse é o coração dividido de Paulo ali em Filipenses 1. Ele fala, meus irmãos, eu já queria estar no céu com o Senhor. Mas ao mesmo tempo, o tempo que Deus tem me permitido, Quero continuar fazendo. Quero continuar servindo aqui. E é interessante que essa palavra sobre os seus últimos tempos, ele conclui essa palavra em 2 Timóteo, quando ele fala assim, Timóteo, eu já tenho sido oferecido por libação, mas meu coração está em paz. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e há uma coroa prometida para mim. E não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Sim. Então, esse aspecto também da vinda do Senhor, né? De falar assim, seria tão bom se Cristo voltasse em 2024. Não para dar fim a sofrimento, não, mas para a gente ver o reinado de justiça de Cristo nessa terra. O nosso coração anseia pela pátria celeste. Então, os nossos desejos precisam passar por isso. Eu brinquei uma vez pregando um sermão, há uns anos atrás. Eu não lembro qual era o texto, nem qual era o tema, mas eu lembro do fechamento do sermão. Eu falei assim para a igreja, irmãos, seria tão bom se ao invés de fogos nós ouvíssemos o ressoar da trombeta. E se ao invés do clarão nos céus, né, nós víssemos a glória do Filho voltando para nos buscar. Porque essa é a nossa expectativa. Então, na virada do ano, a nossa expectativa tem que ser essa. Não da queima de fogos, e é linda a queima de fogos, o som, aquela questão toda, mas de fato de pensar, seria tão bom se Cristo voltasse. Se ao invés de ouvirmos fogos, ouvíssemos a trombeta, ou ao invés do clarão dos fogos, víssemos o clarão da glória do Filho. Então, a igreja tem perdido essa perspectiva do eterno. O Pac, até escrevendo sobre isso, ele vai dizer que nós falamos muito, que nós, deixa eu lembrar, eu vou parafrasear, não vou lembrar exatamente a citação, mas ele fala assim, o grande motivo de falarmos pouco sobre o céu é porque nós nos sentimos em casa nessa terra. Exatamente, eu ia falar algo parecido, pastor, porque assim, o final do ano ele me traz essa inquietação de ver como nós cristãos, a gente vai aí junto com a correnteza, né? E a gente não percebe a oportunidade, porque assim, quando eu falo de oportunidade, é porque você conversa com quem não é cristão e é meio que místico o final do ano, né? É como assim, esse ano vai acabar e as coisas ruins vão ficar tudo aqui e eu vou começar um ano novo e vai ser tudo lindo e maravilhoso. A expectativa de quem não é cristão é essa, né? Mas nós podemos arrazoar com essas pessoas apresentando, entrando aí com o Salvador, né? Isso me incomoda e eu queria muito que o senhor nos trouxesse uma reflexão, pastor, sobre o consumismo, porque como é que nós cristãos lidamos com isso, né? Nessa época em que nós sabemos que a maioria das pessoas, quem tem seu comércio acaba vendendo mais, quem tem um emprego fixo recebe ali seu 13º, tem um aumento de renda. Como é que nós lidamos com essa questão do consumismo? Qual seria aí um ponto de equilíbrio? Lembrando, gente, que a gente não está dizendo para você o que você vai fazer com o seu dinheiro. É uma reflexão, né, pastor, de como a gente deveria. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus, né? Inclusive o uso dos nossos recursos. Calvino, ele precisa tratar da matéria do dinheiro nos dias dele, porque havia uma discussão sobre aquele texto bíblico, né? É impossível um rico ir para o céu. E aí ele vai fazer uma exegese, vai mostrar que, na verdade, o texto fala que é muito difícil, não fala que é impossível, né?
E aí ele vai explicar porque o mau uso do dinheiro nos afasta de Deus. E aí ele vai formular lá um tratado sobre trabalho, sobre recurso. Ele vai dizer que o trabalho, todo trabalho glorifica a Deus, sendo lícito, digno, claro, né? Ele glorifica a Deus. E ele tem um propósito bem específico. O trabalho, primeiro, glorificar a Deus, esse é o primeiro ponto. O segundo é tirar desse trabalho recursos para o nosso sustento, para o sustento dos nossos familiares. E, por fim, esse trabalho não apenas glorifica a Deus, não apenas serve para o nosso sustento, nosso como família, mas também nos dá recursos para amparar os necessitados. Então, perceba, ao olhar para o dinheiro, a gente tem como lidar bem com o dinheiro. Quando a gente não usa para um fim glorioso ou proveitoso para alguém, né, mas glorioso para Deus ou proveitoso para nós ou para o próximo, a gente acaba direcionando o uso daquele recurso para coisas que muitas vezes não são tão importantes assim. É claro, eu não me refiro aqui a comprar comida, né? Época de Natal, época na verdade, desde novembro a gente vem nessa. Tem lá ações de graças, mas ao mesmo tempo tem o Black Friday, aí depois você tem o Natal, depois você tem o Ano Novo, aí chega férias de janeiro. Então, assim, é uma época de muita gastança, né? Então, a primeira coisa, a boa mordomia de entender que o recurso quem nos deu foi o Senhor, ele deve ser usado para a glória dele. O dinheiro não é nosso, é o Senhor que nos dá para usufruir para a glória dele. Entender que há coisas que são de fato importantes e necessárias para as nossas vidas, há coisas que não são tão importantes assim. E é papel nosso, por exemplo, como pai, ensinar as minhas filhas que ela não vai comprar tudo que ela quer, que há coisas mais importantes para o uso do dinheiro. Por exemplo, ajudar quem precisa, né? Quem não tem um teto, ou quem não tem aquela comida. Então, deve gerar em nós justamente o sentimento oposto. Não um sentimento de consumismo, mas um sentimento de abnegação, de abrir mão aquilo que eu tenho, por exemplo. Você junta e faz aquela ceia de Natal, e aqueles que não têm o que comer, ou aqueles que não têm o que vestir. Então, você consegue nessa época criar esse sentimento mais, essa humanização maior do uso do recurso, né? Isso em segundo lugar. Em primeiro lugar, a glória de Deus. Em segundo, o amparo daqueles que precisam. E buscar entender que é mais uma época. Se você se abobalhar, né? Receber o 13º, eu vou agora comprar tudo que eu quero comprar, que sempre quis comprar, você entra naquele ciclo vicioso, né? Você chega a janeiro já com algumas contas, entre o ano já com contas para pagar. Sim. E aí você começa fevereiro, março, abril, vai tentando se recuperar. Eu lembro lá, eu cresci em Fortaleza, que amigos meus que não eram crentes, eles viviam para curtir o Fortal. O Fortal é um carnaval fora de época que acontece lá no mês de julho, final de julho. Então, assim, a vida deles era trabalhar o ano todo para pagar uma semana de festa de carnaval fora de época. Nossa. Então, é um ciclo vicioso, né, de pessoas que não têm um propósito na vida. Sim. Então, é um momento de realmente frear um pouco. Por favor, até quem tem comércio, eu não estou aqui dizendo que a pessoa não vai comprar coisa, não. Sim. Mas, assim, ter uma responsabilidade nisso. Há como usar esse recurso para coisas que são mais importantes. Pastor, e o crente, ele tem essa questão de roupa para passar o final do ano? Isso pode, não pode? Como que a gente lida com isso? As cores. Eu não acho errado a pessoa pensar assim, nossa, eu conheço pessoas que quando vão à igreja, elas vão com a melhor roupa. Eu tenho que ir com a melhor roupa, eu vou estar diante do Senhor. Não é a questão da escolha da roupa em si, mas assim, até lá a cores, né? Eu tenho que passar de branco, porque vai dar paz, sorte, eu tenho que passar... O amarelo é dinheiro. Eu achei que amarelo era outra coisa. Não, amarelo é dinheiro. Eu tô por fora das cores, então eu não entendo dessas coisas. Mas assim, atrelar que o ano vai ser melhor, porque eu entrei o ano, eu comecei um novo ano vestido com aquela roupa. Então, nossa, isso é um problema porque a gente coloca em algo uma expectativa irreal e inexistente. Isso é a definição de um ídolo. A idolatria é quando você coloca sobre alguém a sua expectativa, ou sobre algo a sua expectativa, e entende que por meio daquilo virá a realização da sua vida. Isso é idolatria. É você tirar, porque quem faz isso por nós é o Senhor. É nele que a gente coloca as nossas expectativas, é nele que a gente sabe que as coisas se realizam. Quando outras coisas assumem o lugar, a idolatria. Calvino tanto vai dizer que o coração de homem... Na verdade, ele vai dizer que a natureza humana é uma fábrica de ídolos. Mas o que foi contextualizado para os nossos dias é o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque constantemente a gente está criando ídolos, falsos ídolos, né, para colocar as nossas expectativas lá. Então nas cores tem isso, né? Gente, você entrar...
Claro, tem cores que não devem ser usadas. No casamento, você não vai de preto num casamento. Não é, Mas não, aí é etiqueta, né, na pastor? etiqueta. Num casamento você não vai de branco, porque a noiva é que usa branco. Mas, e tem um motivo para isso. Mas usar uma cor, uma roupa daquela cor, daquela outra, porque o ano vai ser melhor, não. Se arrume com a sua melhor roupa, como você tem feito domingo após domingo. Vá o mais arrumado possível, mas não porque isso vai te trazer sorte ou qualquer outra coisa, não. Sim. Isso a gente vai acabar adotando muita coisa de fora e trazendo para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Pastor, passou o Natal, né? Nós acabamos de viver aí o Natal, mas eu tenho uma curiosidade particular, porque você tem filhos, né? Como você lida? Como você lidou, ou você lida? Você tem 3 filhos, né? Como é que você lida com isso, assim, ensinando esse período para elas, começando ali desde o Natal até o final do ano? Como você trabalha isso na sua casa? As minhas filhas, né? Eu vou falar das filhas porque eu ganhei filho recentemente, então ele ainda não entende algumas coisas, mas minhas 2 filhas, uma tem 6, a outra tem 3, desde pequenas elas são ensinadas que para nós o dia mais importante é o domingo, o dia do Senhor, onde nós celebramos o nascimento, a morte, a ressurreição de Cristo e anunciamos a expectativa da sua volta, né? Todo o plano da redenção. Elas são ensinadas dessa forma. Então, assim, primeiramente, elas sempre aprenderam que fora disso não existe outra coisa. Não existe Papai Noel e outras celebrações, né? Só que é óbvio que na época do Natal a cidade está toda iluminada. Você tem figuras de Natal em toda a cidade. Então o que é que a gente faz? A gente aproveita a época para ensinar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Ou esse é o verdadeiro sentido do Natal. Eles celebram hoje outra coisa, porque sinceramente quem está em casa vai perceber isso. Muitos sequer entendem o que é o Natal de fato, né? De fato eu me refiro ao simbolismo por trás do Natal. Mas elas aprendem que a cidade está toda iluminada, mas a verdadeira luz dos homens é Jesus Cristo, que lá anunciou lá o Papai Noel, mas não existe Papai Noel, mas há um Pai nos céus que cuida das nossas vidas e que nos agracia com presentes, a vida eterna, a salvação é o maior desses presentes. Então a gente começa a olhar para os símbolos de Natal e dar uma verdadeira significação. Eu não vou nem dizer uma ressignificação, porque alguns desses símbolos já têm uma significação cristã, mas explicar essa significação, explicar que o maior presente que elas poderiam ganhar, elas já ganharam, que foi a vinda de Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então assim, elas nunca acreditaram em Papai Noel, elas conhecem o personagem, elas veem o personagem por toda a cidade, mas elas sabem que é um personagem fictício. É alguém que foi criado, que não tem não existe de fato. Eu lembro, eu comentava com você isso, assistindo Crônicas de Nárnia, né? Nós começamos a ler os livros para a mais velha, principalmente, ela já aprendeu a ler, mas a gente deixou assistir o filme. E, inclusive, a cena vou dar um spoiler aqui para quem nunca assistiu, mas é um filme antigo e um livro bem antigo, que é a cena que o Aslan morre, né? Então, para ela foi muito doloroso ver o Aslan morrendo. Ela chorou, ela não quis ver de início, depois ela com mais coragem assistiu, eu fui explicar, isso retrata a morte de Cristo. E mesmo sem falar, ela já foi percebendo isso. Ela falou assim, papai, Aslan é Jesus Cristo? E eu falei assim, sim, ele é Jesus Cristo. Isso retrata a morte de Cristo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, então você vai aproveitando. E no filme aparece o Papai Noel. E quando aparece o Papai Noel entregando lá, não presentes, ele entrega alguns instrumentos, né, para eles usarem na batalha contra a feiticeira branca, eu comecei a explicar isso. Ó, filha, o Papai Noel não existe. Da mesma forma que Aslan é um personagem, o leão falando é um personagem fictício, o Papai Noel é um personagem fictício também. Mas aí no filme ele fala sobre esperança, sobre a questão de que o inverno está acabando, né? Então a gente aproveita para explicar significados por trás e fazer aplicações cristãs dentro, claro, do que é possível. Mas elas sabem que Papai Noel não existe, sabem que o Rudolph não tem, o nariz dele não acende, esse tipo de coisa. Agora que elas estão assistindo mais filmes de Natal, né? A gente tentou introduzir com elas contos de Natal, do Charles Dickens, né? Sim. Tem vários filmes gravados. Eu cresci vendo o Tio Patinha sendo o Ebenezer Scrooge, né? Então a gente foi passar para ela o filme. Quando apareceu o Fantasma do Natal passado, ela já ficou com medo. E falou assim, não, acho que ela não está pronta ainda para assistir esse filme, não. E nós tiramos. Então, assim, ela convive com a cultura, mas claro que ela entende que ali são simbolismos ou outras coisas que muito daquilo não é real. E foi tranquilo, pastor? Porque tem muitas mães que acham que isso vai tirar da criança ali a questão de sonhos,
Como é isso para você? Foi tranquilo? Ela aceitou numa boa? Como é isso? Então, foi tranquilo porque Sara, ela cresceu justamente nesse ambiente de muita literatura, né? Assim como seu esposo, minha esposa é formada em letras, ela gosta de literatura, e com muito ensino bíblico. Então, assim, não foi uma coisa que fez falta para ela. Não foi uma coisa que ela falou, nossa, brinca, né? O pessoal fala assim, o pior momento da vida é avisar para os filhos que o Papai Noel não existe, né? Vai criar um trauma na criança. Exato. Não, elas não têm esse trauma porque elas cresceram já sabendo que é um personagem fictício, que faz parte de desenhos, faz parte de filmes, mas é um personagem. É um personagem tanto quanto outros personagens que elas veem nos filmes. E os pais que se converteram depois e a criança está ali com 6, 7 anos e a criança se converteram agora? Tem que fazer o desmame, né? Eu lembro, assim, sobre notícias, né? Nós tivemos que dar uma notícia muito triste para nossa filha mais velha. Nós perdemos um bebê em 2021 e Elisa era recém-nascida tinha 1 ano e alguma coisa, mas Sara já tinha uma idade de 4 anos, né? E ela tinha uma expectativa daquele irmão, daquela irmã que iria chegar. E eu lembro quando nós chegamos da maternidade já com o diagnóstico que Gemima estava entrando em trabalho de parto, porque o aborto espontâneo, qualquer aborto, ele é um trabalho de parto. Há um expulsivo, a Gemima teve um expulsivo de 4 horas, né, em casa. E a gente teve que explicar para ela. E é interessante porque o assunto morte nunca foi um tabu com a Sara. A gente sempre conversou por causa da escritura, conversando com ela. E ela já entendia, por exemplo, meu pai é falecido desde 2011. Ela entendia que meu pai está com o Senhor nos céus. E quando nós demos a notícia, não tem mais bebezinho na barriga da mamãe, ele já está com o Senhor, a primeira reação dela foi, ela está com o vovô Martagão no céu. Então, assim, é importante a gente ter esse tipo de conversa. Às vezes a gente minimiza, né, a criança como se ela não fosse entender algumas coisas, ela entende. Claro, você vai com calma, você vai explicando biblicamente aquilo. Então, se o pai, ele teve uma conversão já com filhos, né, e agora precisa explicar o significado, quanto mais rápido, melhor. De sentar e falar, é um personagem, assim como tem outros personagens, faz até atrela outras coisas, mas esse personagem, ele aponta para alguma coisa. E a gente fala sobre o Deus Pai, que é aquele que nos presenteia, aquele que cuida das nossas vidas. A gente tem a oportunidade de fazer esses links, né? Essas aplicações. Eu não estou aqui dizendo que Papai Noel é um instrumento, agora eu vou pregar Papai Noel na igreja, não estou falando, mas você tem como usar um personagem que está posto para apontar para Deus, para Cristo, como Aslan, por exemplo, que foi escrito pelo C.S. Lewis, né, para apontar para Jesus Cristo. Você tem como fazer essas aplicações, esses links. É gostoso ouvir isso, pastor, porque às vezes a gente recebe bastante pessoas com crises com isso, né? Como é que eu vou tirar isso do meu filho? E é legal ouvir aqui que é possível, né? Fazendo esse link, né? Mas aprontando para realmente... Eu acho que a grande dificuldade, eu falo isso porque eu tenho filhos de 6 anos. Eu tenho um filho de 6, de 3 e agora o Davi fez 2 meses agora no Natal. É importante a gente ter essa conversa franca com os nossos filhos, porque depois ele vai ter um choque de realidade com o mundo real. Se nós não prepararmos os nossos filhos para o que de fato existe, eles crescem e eles vão tendo frustrações na vida deles. Por exemplo, a gente tinha um cachorro, um labrador, ele era dourado, o nome dele era Aslan, por causa das Crônicas de Nárnia. E quando eu tenho alergia com pelo, né? Mas era suportável. Quando a Sara nasceu, a gente ficou preocupado porque ela também nasceu com alergia. Ela tinha alergia ao leite, na proteína do leite, tinha a PLV. E a gente teve que doar o cachorro para outra família da igreja, com muita dor. Foi um presente de casamento que a gente ganhou. Então ele estava conosco desde o começo do casamento. Mas uma das coisas que a gente percebeu foi isso. A continuidade, por exemplo, do Aslan conosco, Sara teria que lidar com a morte mais cedo. Sim. Porque ele não ia viver para sempre. Então, assim, mas vamos pegar esse exemplo. Você tem o pai, a mãe tem um filho, cria um cachorro, um gato, qualquer pet. Uma hora esse pet ele vai morrer e aquela criança vai ter que lidar com a morte. E a gente não prepara o filho para isso. Só prepara quando o fato acontece. Não, vou postergar porque vai chegar o momento que eu vou ter que conversar mesmo com isso. E eu acho que tem assuntos que sim, há um momento próprio para conversar, como por exemplo sexualidade, né? Hoje tenta empurrar nas escolas, tem momentos, mas sobre a morte é uma coisa que a gente convive o tempo todo, constantemente. Entes queridos nossos deixam de estar conosco, né? Fazem a passagem, né? Então tem que ter essa conversa. E Papai Noel, eu acho que é o assunto mais simples para conversar. Tá vendo esse velhinho de barba? Então, ele é um personagem, ele não existe, ele não desce na chaminé, ele não anda num trenó uma vez por ano. Sabe que você falando, pastor, eu tô lembrando que eu tive um coelho.
E eu cheguei da escola, de repente aquele coelho não tava mais. E a minha mãe disse que ele tinha escapado e não sei o que lá, eu tinha uns 6 anos. Foi morar na fazenda. Tinha escapado, não sei o quê. E aí depois, ali com uns 14, 15 anos, eu fui saber de toda a história, que ele estava doente, tinha uma doencinha no focinho, que aquilo poderia passar, então ele teve que ser sacrificado. Mas, pastor, aquilo ficou em mim de uma forma não tratada. Por quê? Porque ela arrastou aquela história, sabe? E um dia eu tive que sentar com a minha mãe e conversar. Mãe, aquilo não ficou legal, porque aquilo não saía de mim, sabe? Então, acho que você falando me trouxe isso, né? Porque às vezes a gente tenta mascarar para as crianças, pois é, né? E no final, a reação da criança vai ser o seguinte: se meu pai e minha mãe mentiu sobre um negócio tão simples, Exato. por que ele não vai mentir sobre algo mais complexo? Ou nos ensinar isso, né? Quando a situação for muito difícil, escolha mentir, escolha esse outro caminho, né? Então... Você só posterga algo muitos criam traumas, né? Eu lembro de uma série, né? Eu não vou fazer a propaganda da série porque hoje eu discordo de muita coisa que ela ensina, mas um dos personagens fala, um bichinho lá que ele tinha, não, mas ele foi morar na fazenda. Aí todo mundo se olha assim e fala assim, morar na fazenda? Não, ele foi sacrificado. Então assim, não adianta postergar isso. Então o Papai Noel eu acho que é um dos assuntos mais simples. Coelhinho da Páscoa também. Eu até brinco, eu fui professor na escola e a gente firmou entre os professores de religião falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Falar que Coelhinho da Páscoa não existe, gente, coelhinho nem bota ovo, só para quem tá em casa lembrar. Então falar sobre o sentido da Páscoa. E eu falei sobre o sentido da Páscoa. E chegou no dia da Páscoa, eu não ganhei ovo de Páscoa, né? Chego na sala dos professores, todos os professores de religião com ovo de Páscoa lá. Eu falei assim, gente, o acordo da gente. Eu disse, não. Falei que Páscoa não existia, mas podia trazer o ovo que eu comia. E eles trouxeram. Teve um aluno que chegou a dizer isso. Pastor, eu pensei, mamãe comprou um ovo de Páscoa para o senhor. Eu falei, não, o pastor não acredita na Páscoa. Ele disse que coelhinho da Páscoa não existe. E aí chegou, eu perdi o ovo. Mas a gente precisa ter essas conversas, né? E às vezes fica para a escola, fica para o professor falar e não... Vem distorcido, né, pastor? Vou ter que chamar o intervalo, a gente passou rapidinho. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já para a gente continuar falando sobre esses temas. Estamos de volta, gente, com o reverendo Samuel Ribeiro, falando sobre como nós cristãos vivemos essa época do final do ano. Pastor, eu vou ler 2 perguntas que eu abri no Instagram para o senhor responder. Sou casada, mas meu marido não é cristão. E quando chega a época do final do ano, tem bebidas, músicas que eu não concordo. Como devo me portar nesse período? Então, a situação é sempre bem difícil, né? Há 2 tipos de situação. Quando uma pessoa já é crente e casa com um descrente, então, querendo ou não, ela entra nessa situação sabendo que ela entrou, né? No que ela entrou, que é o chamado julgo desigual. E a outra situação que é a situação descrita por Paulo, né? Que 2 descrentes são casados e um deles se converte já no ambiente do casamento. E Paulo orienta que não haja a dissolução do casamento, né? Porque havia essa discussão, né? Não estavam em comum acordo, era melhor acabar o casamento ou não. E Paulo fala assim, ó, eu digo que vocês devem manter o casamento e a parte que é crente vai santificar o seu lar. E aí, quando, inclusive, isso é 1 Coríntios 7, né? Chega lá quando ele chama os filhos daquele casamento de santos, né? Uma das passagens que a gente usa, inclusive, para o batismo infantil, que não apenas o marido ou a esposa são santificados, mas os filhos também são santificados, né? São denominados santos. Então, eu não sei qual a situação específica dessa irmã que mandou a pergunta, se é a primeira ou a segunda. De fato é que há uma situação que vai acontecer independentemente de como se iniciou o casamento. O ideal é o que Paulo fala, né? Buscar santificar a vida do esposo dia a dia e tentar conscientizá-lo disso. Talvez uma conversa dizer, meu amor, eu não queria que tivesse isso na nossa celebração. Ou se tivesse, pelo menos, não põe as músicas, tentar aos poucos mudando os hábitos dele, né? Claro, durante todo o ano orando pela conversão dele, convidando para ir para a igreja, recebendo a casa dela. Tem como a gente receber um estudo bíblico aqui em casa com os irmãos da igreja, os grupos de pastoreio, o grupo pequeno, né, lá oferecer a casa dela para ser recebido lá o grupo pequeno, o pequeno grupo, e a partir disso tentar transformá-lo pelo evangelho, né? Eu entendo que se ela tentar simplesmente proibir, o efeito não vai ser muito bom. A reação dele pode ser não muito boa, mas ela tentar negociar com ele algumas coisas do tipo, tem como não colocar esse tipo de música, ó a letra,
eu não sei se eles têm filhos, né? Mas os nossos filhos estão crescendo ouvindo esse tipo de letra, ou os nossos filhos estão crescendo vendo que beber é normal, mas a gente sabe que há casos de pessoas que morrem por causa da bebida, têm um vício do alcoolismo, então tentar conscientizar o marido nesse aspecto, negociar com ele, mas fora do dia 31, né? Nos demais 364 dias ou 365 dias, se for um ano bissexto, tentar influenciá-lo positivamente para o evangelho, pensando em estratégias, né? Como eu disse, chamar um grupo de estudos para se reunir na casa dela, começar o culto doméstico com os filhos e chamar o marido para participar, dar um bom testemunho. Infelizmente, há cônjuges que não dão bom testemunho. Sim. Eu estava até vendo recentemente um estudo, eu não sei de quando ele é, mas que quando quando o marido se converte ou quando a esposa se converte. E sempre achei que era o contrário. O maior índice de sucesso para que a família se torne crente é quando o marido se converte, primeiramente. Para nós é sempre o contrário, por quê? Porque a mulher ora mais, a mulher é mais dedicada, a mulher vai tentar dar testemunho, às vezes o homem não é tão ativo nesse sentido. Mas qual é a lógica? Se o chefe da casa, né, o cabeça do lar, ele se converte, é muito mais fácil a família toda ir para a igreja. Quando a esposa se converte, às vezes há esse conflito. O marido não quer acompanhar, às vezes o marido quer impedir que o filho vá. Então, é uma coisa bem interessante. Eu vi até de um pastor, você vai conhecer o reverendo Hilder, lá da igreja do Alphaville, né? A gente conversando um dia, tomando um café, ele falou isso, que muitas vezes, quando eles vão fazer evangelização, eles priorizam evangelizar o marido. Olha. Porque a partir daí vem a casa toda. Quando é o contrário, o marido fica colocando aquela objeção, não quero ir, ou não quero que você vá. Então, assim, minha irmã, ore ao Senhor, peça que Deus trate o coração do seu marido, trabalhe, haja com sabedoria. Eu acho que pegar essa briga vai criar um climão lá, mas tentar ir negociando. Tem como mudar a música, no outro ano tem como não ter a bebida, então vai negociando. Trocar uma bebida mais forte por um champanhe, por exemplo, vai criando essa estratégia de não bater de frente, porque senão vai... E Natal também deve passar por isso, né? Mas aí no Natal, eu tenho como trazer um texto bíblico do Natal? Ela vai falar, mas todo mundo vai ficar sem entender. Não, mas é a minha casa, eu queria poder ler um texto bíblico. Até mesmo, eu penso também, pastor, que de repente até no final do ano, né? No sentido de agradecer o ano, né? Eu acho que há músicas, porque assim, no Brasil a parte da música é um negócio avacalhado, né? Eu lembro uma vez que nós levamos Sara para Fortaleza, lá para o apartamento da Priscila, que você conhece, a minha irmã, e tava tocando lá na rua um carro, caixa de som, um funk, né? E Sara cresceu ouvindo música clássica. E ela olhou e falou assim, papai, isso é música? Então, assim... Porque ela não conhecia aquele tipo de formato de música, né? Então, assim, há músicas que dá para ouvir, por exemplo, na época, cânticos de Natal que são bem conhecidos, muitos em inglês, né? Põe lá para tocar no Natal, que tem, por mais que o cara não vá estar glorificando a Deus, mas assim, o descrente, né? Mas ele vai estar ouvindo cânticos de Natal. Sim. No final do ano tem músicas que, mesmo seculares, elas são mais tranquilas. Então, e fazendo essa troca. Você vai trocando... E, claro, dando testemunho no lar, a tendência, eu acho que é ir mudando o quadro, eu acho, né? Sim. Infelizmente, tem muitos cristãos nessa situação, né, pastor? Que às vezes um outro não, ou então vai passar com a família e de repente chega lá, não tem como, né? Isso não tem como controlar. A não ser que você passe com irmãos na igreja, aí eu sempre incentivo isso. Aqui em São Paulo a gente está chegando agora, né, eu conversando com os colegas sobre culto à noite, né? Porque eu cresci, né, eu cresci dessa forma. Eu ia para a igreja às 10 horas da noite. Meia-noite passa Meia-noite a gente virava o ano cantando Rompe a Aurora, que é o hino presbiteriano, né? Rompe a Aurora, vai-se embora. É o hino de Ano Novo. Ele é o 373, se eu não estou enganado. O nome é Ano Novo, o nome do hino. Eu acho que é 373. E ele é um hino para o Ano Novo. Então, eu cresci com essa perspectiva de virar o ano, de entrar no novo ano na igreja, reunido com os irmãos. Isso já nos livra de vários problemas, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, depois tinha uma ceia com a igreja toda, a gente jantava junto, aquela questão. Hoje foi se perdendo isso, né? E essa irmã, claro, como o marido não é crente e não há mais esse costume, ela não pode usufruir disso. Mas ela começar, você vai convidar amigos, eu vou convidar amigos meus também da igreja. E aí começar a criar essa... É difícil porque às vezes a pessoa fica até com vergonha de convidar, né? Não, mas assim, eu entendo que ela tendo irmãos... Para fortalecê-la, que ela ali, tem né? intimidade, irmãos na fé e que conhece a situação hoje. Alguém está na igreja, a gente conhece bem a vida, não no sentido de fofoca, né? Mas conhece no sentido de convívio. Então,
tem irmãos que vão dizer, não, eu vou lá para dar uma força para você, apoio, então eu vou né? dar um apoio. E aí eles vão lá, vão tratar super bem o marido. E aí é uma forma do marido ver, cara, os crentes são legais, eles não são Sim. do outro mundo. E incentivar até as igrejas, começar a pensar em programações voltadas para o ano novo, para que essa irmã possa convidar inclusive o marido para participar. Sim. Pastor, tem uma segunda aqui, que na verdade ela foge um pouco do nosso tema, mas vamos tentar. Na verdade ela quer saber o seguinte, que ela tem uma irmã e ela tem um filho de 2 anos, mas a irmã traz conteúdos que não agrega a vida da criança, tal. Então, ao longo do ano ela tenta manter a criança um pouco mais distante, mas nesse período a família se reúne. Mas todas as vezes acaba em briga por conta dessas discussões entre família. Se ela não vai, por ser a família, ela peca? Segunda pergunta que ela faz. Se eu chamo para mim, se eu não convido, se eu decido fazer na minha casa e não convido, isso também é fazer acepção de pessoas? Eu acho que tem que ter um respeito, por exemplo, ela tem um filho, uma filha de 2 anos, os familiares têm que respeitar a opção que ela tem, religiosa, de estilo de vida. E, por exemplo, se é na casa dos outros, isso é mais difícil. Na casa você consegue colocar mais regras. Mas a regra da criação do filho transcende o local. Se eu estou na minha casa ou se eu estou na casa de alguém, quem educa o meu filho sou eu. Então o familiar precisa entender isso. Precisa chegar e ela precisa colocar isso muito bem, né? O filho é meu, você quer ensinar isso para alguém, tenha seu filho. A questão é porque, dependendo do que for, por exemplo, se for alguém que tem ideologia, que milita, né? Normalmente alguém que é contra ter filhos, é alguém que é pró do aborto. E é interessante, né? Não quer colocar filhos no mundo, mas quer dar pitaco no filho dos outros. Então, assim, a minha conversa tende a ser muito curta e grossa. Só, o filho é meu, eu sou responsável pela educação dele, eu sou responsável diante de Deus por criá-lo no caminho do Senhor, e nós não queremos isso na nossa casa. Então, assim, eu volto a dizer, aí você fala assim, mas pode dar briga. Se deixar acontecer as coisas, vai dar briga do mesmo jeito. Se você coloca as regras antes e a pessoa tende a respeitar, a pessoa não vai dar uma louca, eu vou chegar lá para desrespeitar as regras da casa do meu irmão, da minha irmã, do meu familiar. A pessoa vai respeitar essas regras. Então, assim, você coloca muito bem, eu não quero por isso, eu não quero por aquilo, nós pensamos isso sobre a educação dos nossos filhos, esses são os nossos valores, e você vai ser muito bem-vindo na nossa casa, contanto que você não fira essas regras. Sim. Ou quando vai na casa de alguém, você vai na casa de alguém e fala, a gente cria, a gente não quer isso, e se houver o desrespeito, a gente não volta mais. Sim. É necessário ter essa conversa aberta e direta para que o outro lado não diga, ele é um intolerante, ele se afastou da gente. Não, eu disse que não fizesse isso. Sim. Eu disse o que aconteceria se isso acontecesse. Então é bem simples. Acontecer, gente, obrigado, foi ótimo estar com vocês, mas a gente já vai, a gente entende que já deu a hora. E sai, não, assim, não tem. Se fosse o contrário, aconteceria a mesma coisa. Sim. Haveria uma imposição. Chega no lado de alguém que não é crente, que tem filhos, que não quer criar para o evangelho, e começa a evangelizar o filho daquela família. Das duas, uma, o cara é aberto ao evangelho e vai ouvir, ou ele vai dizer, essa mensagem não é bem-vinda na minha casa. Sim. Então, assim, é isso. Há uma regra do filho, há uma regra geral do filho. Eu crio o filho com esses termos, com esses princípios. Essa regra, ela transcende o local. Eu adorei essa frase. Agora, claro, se é na minha casa, as regras, elas são maiores. Não é somente não influenciar o meu filho. Há assuntos que não são bem-vindos. Não, a gente não quer conversar sobre isso. E com todo o amor possível, falando, meu irmão, vamos mudar de assunto, a gente não quer falar sobre isso. Palavras, essa palavra não é bem-vinda na nossa casa. Eu quero passar um vídeo. Não, a gente não assiste esse tipo de vídeo aqui. Há vídeos infantis que as minhas filhas não assistem. E que quando a gente vê uma vez ela assistindo... Quem foi que botou pra você assistir isso? Fulano. A gente conversa com a pessoa, ela não assiste esse tipo de filme, de vídeo. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que cuidar o tempo todo, né? Por exemplo, a plataforma do YouTube, né? Ela tem propagandas. E um dia minha filha assistindo um vídeo infantil, apareceu uma propaganda lá nada a ver com criança. E foi lá, teve que pagar, fazer a assinatura premium, né? E agora ela só vê tudo sem propaganda. Então a gente tem esses cuidados no dia a dia. Aí tem que ter cuidado também com aqueles que estão próximos a nós, né? Sim. Claro, tratando com todo amor. Os nossos filhos, se puderem dar palavras de amor, por exemplo, a algum parente, né? Falar do evangelho para eles, sempre que tiver oportunidade. E ensinar os filhos dizendo, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, o vizinho, não tem os mesmos princípios que nós, eles pensam diferente. Então,
Não ouça. Se ele falar alguma coisa, conte pra gente. Eu acho que a conversa tem que ir por aí. Nossa, muito bom. Eu amei essa frase da educação transcende o local, né? A criação transcende o local. Achei muito legal. Pastor, o senhor deu bastante coisa para a gente pensar aqui, né? Como nós vamos nos comportar com o recurso que nós recebemos a mais por conta da época. Qual o comportamento que nós vamos ter diante das festas onde nós vamos frequentar ou celebrar, né? Bastante coisa para nós ensinarmos os nossos filhos, bastante coisa para a gente pensar, gente. E terminando o programa, faça aí seu momento de reflexão, como o pastor disse, como eu vou viver 2024 para estar mais parecida com Cristo, obedecendo mais, de que forma, em que áreas eu estou falhando, né? Você pode fazer essa reflexão, não deixe de fazer. Pastor, já deu praticamente 1 hora, eu quero que o senhor deixe 2 mensagens para quem está em casa, dentro desse tema, como nós devemos viver o final do ano, como o crente lida com essa época, para a gente encerrar. 2 mensagenzinhas aí que você deixaria ao pessoal de casa. A primeira delas é que o Ano Novo é uma excelente oportunidade para a gente refletir sobre a vida, né? Eu gosto muito de Eclesiastes. E Eclesiastes tem 2 momentos que eu gosto bastante. Eu gosto muito do livro todo, mas tem 2 momentos que eu gosto bastante. O primeiro deles está lá no capítulo 7, quando ele fala que é melhor estar num funeral do que num banquete. Porque num banquete não se pensa sobre nada, só quer se alegrar, e no funeral a gente pensa no sentido da vida. Essa é a primeira coisa que eu acho bem interessante lá, que o pregador, né, que é como Salomão se identifica, ele se apresenta, ele traz para nós. A segunda coisa é talvez um dos textos mais conhecidos de Eclesiastes, né? Já ali no capítulo 11, no verso 9 até o capítulo 12, verso 1, ele vai falar sobre pensarmos nos anos que virão, né? Ele vai falar: jovem, agrada a tua mocidade, aproveita os dias, mas lembre que você prestará contas desses dias ao Senhor, e para que não chegue o momento na velhice em que você olhe para os tempos de trás e fala: não sinto prazer em nenhum deles, né? Chega o tempo da velhice. Depois, a partir do verso 2, ele vai começar a usar figuras para falar sobre a velhice, né? Vai falar dos dentes que caem, da falta de força nas pernas. Ele vai usar várias ilustrações ali para falar da velhice. E é justamente isso. Se nós não atentarmos a partir de hoje a olhar para o futuro, entendendo que o Senhor é o Senhor da nossa história, e vivendo o presente de forma que ele seja glorificado, a gente vai chegar um momento que não vai ter prazer nessas coisas. Há 3 grandes males dos nossos dias, Tati: a depressão, a ansiedade e o estresse, né? E todos eles envolvem a forma como nós lidamos com o tempo. Todos eles. A depressão envolve assuntos mal resolvidos no passado, situações do passado, falta de perdão, que não foram resolvidos. O estresse, ele lida com a correria do dia a dia, do presente, né? Às vezes a gente está impaciente porque as coisas não estão acontecendo, e a ansiedade lida com o futuro, com a forma errada que nós lidamos com o futuro. Então, em todas elas, a gente precisa lembrar que Deus é o Senhor do tempo. Ele cura as feridas do passado, ele nos ajuda a viver um presente que glorifica o seu nome, e ele nos faz esperar por um futuro conforme a sua vontade. Nada disso está no nosso controle. A gente precisa, de fato, depender do Senhor. Então, o Ano Novo nos traz essa reflexão, nos faz pensar sobre essas coisas, de que há um Deus que está nos céus, num trono, ele reina, ele governa, ele nos dirige, ele nos mantém, ele nos sustenta. Todas as coisas, todas as criaturas, ele está no controle disso. E a gente precisa realmente descansar no Senhor. E diante disso, quando formos lá centrar para fazer a retrospectiva 2023, ou a lista 2024 do que a gente pretende fazer, a gente precisa ter como base, como vista isso. Como eu posso glorificar a Deus melhor? Olhar para o ano 2023 e falar assim: nossa, eu podia ter feito tanta coisa. Eu gosto muito de filmes, né? Eu acho que ficou muito claro isso. Mas eu gosto da Lista de Schindler. É um filme magnífico. E tem uma cena, a cena final é o Oscar Schindler. A guerra acabou e ele está lá refletindo sobre a vida, né? E ele vê quantos judeus ele salvou. Para quem não conhece a história, é uma história real. Ele começou a contratar judeus, comprar judeus ou receber judeus para trabalhar nas suas fábricas. Só que ele não tinha lucro nenhum com isso. Na verdade, era uma fachada. Era uma forma de livrar os judeus da morte, dos campos de concentração. E óbvio que se não está sendo produzido nada, ele vai falir. Ele vem à falência, ele perde tudo. Mas no final ele está refletindo, ele fala assim: mas se eu tivesse vendido esse carro, eu tinha salvado mais 4 judeus, 5 judeus. Se eu tivesse vendido esse anel, eu tinha salvo mais um judeu. Ele começa a refletir, e aí um judeu chega para ele e fala assim: para nós, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Esse é o fechamento do filme, né? Então a gente precisa ter esse momento de parar e falar assim: eu podia ter feito melhor.
Claro, sem nos prender ao passado e deixar isso nos remoer. Sim. Pede perdão, Senhor, o Senhor me perdoe porque o ano 2023 poderia ter sido melhor, eu poderia ter glorificado o Senhor melhor, mas que em 2024 isso seja possível. Sim. Então acredito que essa é a nossa postura diante do novo ano que se inicia, né? O que eu não fiz para glorificar a Deus nesse ano, eu vou buscar fazer no próximo, e eu acho que já é um bom jeito de começar esse ano, Sim. já que se inicia. E pastor, você falando da depressão, da ansiedade, do estresse, né? Eu acho que uma coisa também é guardar o coração nesse período, né, pastor? Em que a gente é tão exposto a ser descontente, a comparação, começa o período de férias, né? Da gente ver as pessoas postando várias coisas, vendo as mesas, vendo várias coisas. Eu acho que a gente também pode fazer um bom exercício ali em Filipenses 4:8, né? É o chamado contentamento santo. Né? Exato. Que eu acho que isso traz para a gente precisa disso, né? O termo contentamento santo, ele é um termo já bem posto, né? Já bem conhecido, né? O verdadeiro contentamento, tem um contentamento santo. Os nossos símbolos de fé falam sobre isso, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e contentar-se nele ou alegrar-se nele para todo sempre. Mas eu vi um termo do Bill Hybels, eu não concordo com tudo que ele escreve, mas ele tem um termo que é descontentamento santo. O que é um contentamento santo? É sermos alegres com aquilo que Deus tem nos dado, sermos de fato contentes. O que é um descontentamento santo? É olhar para aquilo que não agrada a Deus e ficar também descontente. Então, eu acho que esses dois sentimentos eles são válidos, são frases fáceis de memorizar, né? Contentamento santo e descontentamento santo. Ser contente com aquilo que o Senhor tem nos dado, mas descontentes com aquilo que não agrada a Deus. Nossa, muito bom. Pastor, muito obrigada. Nada. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Desejamos, eu, juntamente com toda a equipe da Comev, que você possa passar esse período de final do ano refletindo em tudo que Deus fez por você e também no que você pode fazer para contribuir com o reino de Deus, aqui anunciando o seu Filho Jesus a muitas e muitas pessoas, e que 2024 seja um ano em que nós possamos ter isso como meta, viver para glorificar a Deus e desfrutar da santa presença dele. Deus abençoe.